Dizem os portugueses que viajar é preciso. Eu acho que a ideia é um pouco outra, mas eu vou pegar pelo sentido literal mesmo. Viajar é preciso e é necessário. Ou, como dizem, eu gosto muito desse ditado, viajar é mudar a roupa da alma. Eu quero dividir um pouco isso com vocês. Bem-vindo ao canal de Bem com a Língua Portuguesa, edição internacional. Falando diretamente de Amsterdã, Holanda. A experiência é super válida em diversos aspectos. Eu vou falar sobre isso agora muito rapidamente. Mas antes de eu ir, faça aquele velho esquema. Inscreva-se no canal se não for inscrito, dê o seu like, o famoso curtir, e ative o sininho para notificações, que aí você não perde nada, nem do canal, nem da viagem. E aí também você ajuda a mostrar para o algoritmo que ele pode ir longe sem sair do lugar. Tem uma coisa que eu faço muito quando viajo, que é tentar me inteirar do ambiente linguístico. Por exemplo, aqui em Amsterdã, eu estava caminhando, toda a placa tem um Straat, Kavenstraat, Straat lembra Straße, no alemão, que por sua vez lembra Street, no inglês, ou seja, 3 palavras para indicar rua. E é muito interessante você ver como um conhecimento prévio ajuda a entender certas coisas. Quando você tem um conhecimento anterior de algum idioma, street, straße não tem nada a ver com rua em português, mas se você já conhece algum idioma, esse conhecimento que você tem ajuda a entrar no universo linguístico de um outro país. E isso é uma experiência que eu considero única. Você está aqui, mas você não fica destacado da paisagem. Uma outra coisa muito interessante é você perceber que certos símbolos têm significado no seu idioma, mas pode ter um significado diferente no outro. Por exemplo, aqui em Amsterdã, quando eu vou caminhando, eu sempre vejo um símbolo de um triplo X, toda hora, em tudo quanto é lugar. Bom, triplo X tem uma certa referência com conteúdo adulto. E Amsterdã já tem uma certa fama de se relacionar muito bem com coisas de tipo conteúdo adulto, show de sexo ao vivo, prostituição, digamos assim, oficializada, um negócio institucionalizado mesmo, é algo que o povo daqui respeita. Então você passa em um lugar, vê um triplo X, pensa logo, opa, aqui deve ter alguma coisa de conteúdo adulto. Não, porque esse triplo X, na verdade, são 3 cruzes que representam Santo André, padroeiro da cidade. Nada a ver, hein? E saber disso é o que eu falo, você não pode dissociar uma língua de sua cultura. Então, se você vai visitar algum país, é importantíssimo que você entenda a cultura desse país, justamente para não só não cometer gafes, mas principalmente se envolver cada vez mais com esse conteúdo, com a cultura do país, fazer parte da paisagem, não apenas ser um mero observador da paisagem. Mas existe um personagem famoso de Amsterdã, na verdade da Holanda, ele não nasceu em Amsterdã, que é sobre quem eu gostaria de falar agora. Van Gogh. Bom, primeiramente eu tenho uma notícia triste para dar. A pronúncia não é essa. Chegar na Holanda e perguntar sobre Van Gogh, as pessoas vão te olhar de forma um pouco atravessada. A pronúncia certa desse nome é Van Gogh. É isso aí mesmo que você ouviu. Sou estranho, mas é isso. Bom, eu acabei de visitar o Museu Van Gogh, com obras espetaculares, clássicas. E a personalidade de Van Gogh, não, de Van Gogh. Eu estou na Holanda, mas eu sei que em Roma faça como os romanos, mas eu estou na Holanda, mas eu vou me comportar como brasileiro agora. Aliás, ali atrás, aquele prédio que você está vendo é o Rijksmuseum, com obra de Rembrandt, outro grande pintor holandês. Vale a pena a visita, mas aquele ali é como se fosse o Louvre, né? É um museu grande, tem que vir com tempo para admirar. Mas voltando a Van Gogh, eu sempre admirei Van Gogh, é uma personalidade polêmica, mas independentemente disso, os quadros deles são famosos, emblemáticos. Starry Night, que até inspirou a música do David McLean, Vincent, que fala justamente sobre Van Gogh, Girassóis, mas muita coisa social também. Na primeira fase da carreira dele, ele pintou muito camponeses. Existe um quadro muito emblemático para mim, na minha vida como advogado, que me faz pensar, me emociona até hoje. Eu acabei de ver esse quadro. Os comedores de batatas.
a simplicidade daqueles camponeses dividindo batatas na mesa é marcante. E antes desse quadro tem um outro de natureza morta, que é justamente um quadro de batata. Ele fez testes, ele fez experiências. Ele pintou várias vezes a imagem de camponeses, de mulheres camponesas, para poder chegar a esse quadro. E que às vezes me incomodou e visitar esse museu, já é a terceira vez que eu visito, me esclareceu muito e me fez repensar, é que Van Gogh, no fim das contas, é considerado, ele é tido, ele é famoso, digamos assim, pela questão, não vou dizer existencialista, mas dolorosamente existencialista. Ele fica famoso por ter cortado uma orelha e por ter experimentado um sucesso impressionante só depois da morte. Lembra-me até um samba do Nelson Cavaquinho. Me dê as flores em vida. O link do samba está aqui embaixo na descrição, recomendo muito que você veja. E veja também os outros sambas que se seguem, que são muito bonitos. Mas o que me dói em Van Gogh foi justamente isso. O fato dele ter sido genial e só ter sido reconhecido depois da vida, morto, enterrado. Eu tive a oportunidade de conhecer o lugar onde ele passou seus últimos dias, em Auvers-sur-Oise, que é uma vila próxima a Paris. Eu visitei o cemitério onde ele está enterrado, ao lado do seu irmão Theo, prestei minha homenagem. Eu conheci o quarto onde ele dormiu, lá em Auvers-sur-Oise, que, aliás, um quarto que virou um quadro famoso dele. A lembrança de Van Gogh, agora, nesse momento, me chamou a atenção para um detalhe, né? Nós estamos no mês de setembro, um mês em que acontece a campanha do Setembro Amarelo. Se busca sensibilizar as pessoas para o problema do suicídio. Eu não sei se Van Gogh se suicidou ou se ele sofreu um atentado e morreu depois. A história que fica é que ele se deu um tiro no peito e morreu depois. Aliás, existem dois filmes excelentes sobre ele, um com William Dafoe e um outro, uma animação sensacional, Para Amor com Vincent, se não me engano, que está no streaming. É muito legal porque essa animação é feita com a técnica dos quadros de Van Gogh e conta a história de um rapaz que vai até Auvers-sur-Oise buscar entender o que aconteceu com ele por ocasião da morte. Ele entrevista as pessoas que conviveram com Van Gogh e que são personagens de seus quadros. Vale muito a pena ver. É um filme sensacional. E nesse mês de setembro, eu acho legal pensar em Van Gogh como uma alma que nos seus últimos dias foi sofrida. E isso nos alerta para esses problemas. Afinal de contas, a arte é universal, a arte é poliglota, a arte se comunica com qualquer idioma. Se for alemão, holandês, japonês, vai ver uma obra de arte e ela vai falar com você. Mas voltando ao tema da questão do suicídio, esse momento de setembro, no mês de setembro, Van Gogh ficou muito com essa fama de ser uma alma perturbada, que por isso se suicidou. Mas há um comentário, uma placa no museu, que fala algo que eu achei muito interessante. Van Gogh teve a fama de ser uma alma atormentada a vida inteira, mas não foi. Ele pode ter ficado atormentado no final da vida. E reduzir a obra desse gênio a uma alma atormentada é minimalizar demais. Então, fiquemos atentos a esse drama do suicídio, ao que acontece com a alma que está ao seu lado, que pode estar atormentada, mas não valorizemos momentos como esse como um grande fermento para grandes obras de arte. Van Gogh, como eu disse, produziu muito quando a alma dele não era uma alma atormentada. Era uma alma ambiciosa, ele queria muito ser reconhecido em vida, porque ele se achava um grande artista, e era, e queria ter sido reconhecido em vida, e não foi. Até a próxima.